Boa noite, gente! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui de novo nessa segundona quente pra chuchu. Será que aí na cidade de vocês está calor igual aqui? Olha só, eu acho difícil, viu? Que aqui na minha cidade a gente está derretendo. Olha só, gente. Hoje nós vamos falar de quê? A gente vai falar o quê, gente? De habilidade de educação. Como promover maior independência fazendo, né? Ensinando essas habilidades de comunicação, tá ok? E para falar disso, eu convidei a Soraya Vieira, né? A Soraya Vieira, que é a nossa pessoa aqui no Brasil autorizada PECS, né? E a Soraya, ela pode, com muita propriedade, estar falando sobre a comunicação alternativa no PECS aqui com a gente. Vamos ver se a Soraya já está aqui. Vamos lá ver. Aí chegou, PECS Brasil entrando. Vamos aí chamar a Soraya. Oi, Soraya! Boa noite, tudo bem? Tá bom, Tatiana? É um prazer estar aqui com vocês. Que é isso, o prazer é todo nosso. E aí em Belzonte tá quentinho igual aqui? Nossa, nem fala, né? Bom, primeiro a gente fica trancado, né? Assim com a pandemia. E agora a brincadeira é que a gente fica trancado e assado, Ah, né? aqui a gente está tudo defumado. Olha só, gente, a Soraya Vieira, ela é mestre em estudos linguísticos pela Universidade de Londres, diretora da empresa Pirâmide Consultoria Educacional do Brasil e está aqui com a gente para a gente falar dessa comunicação, dessas habilidades na comunicação, né? Soraya, primeira coisa, aquela perguntinha que você sempre recebe primeiro. O que é PECS, Soraya? Não, e outra coisa, depois que você me disser pra gente o que é PECS, conta pra gente por que tem uma confusão tão grande. Porque toda vez que a gente chega num lugar e tem as figurinhas lá de comunicação alternativa, todo mundo fala, ah, isso aqui é PECS. Eu já presenciei isso demais. Não, Aliás, eu já fiz isso também. que bom. Tatiana, falei, é muito bom estar aqui hoje. Muitíssimo obrigada. E principalmente, só para lembrar o pessoal que é o mês da comunicação alternativa. Ah, é? É mesmo? Isso aí. Vai divulgar mais ainda todas essas comunicações alternativas que estão disponíveis aí, né? E PECs é uma delas. Então, é muito bacana eu estar aqui, principalmente nesse mês de outubro. Então, o que é PECs, né? O PECs é um sistema de comunicação por troca de figuras. Ele veio do inglês, o nome é Picture Exchange Communication System. Ele foi criado por dois americanos, e o objetivo do método é ensinar uma comunicação funcional. Então é bacana por quê? Porque ele foi criado em 85, então já tem um tempão, né? E ele é muito bem conceituado por causa das pesquisas. Então ele é um método baseado em pesquisa, baseado em evidência. Ele tem um manual, então a gente é manualizado. Então a gente ensina, são 6 fases, e a gente ensina cada uma das fases. A gente sempre começa na fase 1, onde cada fase tem uma habilidade específica que a gente vai ensinar. E aí, à medida que o estudante vai progredindo, ele vai passando essas fases. Então, Entendi. o PECS é a boca do estudante, né? É uma pasta com figuras que ele usa essas Você figuras. tem aí, Soraya, aí do seu lado, para você mostrar pro pessoal? Tem sim, eu acabei de dar um curso hoje, o equipamento está tudo aqui atrás, tá meio bagunçado, tá? Mas é isso aqui, é uma pasta. Nessa pasta tem as figuras, né? E a diferença, como eu falei, é que essas figuras elas são ensinadas de acordo com fases. Então, no começo, ele troca apenas uma figura. Depois, ele pode começar. No começo é só uma figura, nem tem a pastinha. Na fase 2 já tem a pasta, onde tem as figuras que ele gosta, de itens que representam itens que ele gosta, onde vai solicitar esses itens. E é legal que é um único
métodos de comunicação aumentativa e alternativa que ensina a iniciação. Então, na fase 1, é isso que a gente vai ensinar, a iniciação. Na fase 2, a gente continua ensinando essa iniciação, mas a gente coloca obstáculos aí para eles. Sim. Na fase 3 é quando a gente começa a ensinar a discriminação, né? Então, pode ser 2 figuras. E a gente segue todo um princípio para ensinar essa discriminação. A partir da fase 4, a gente pode começar a ensinar a formação de frase com figurinha do eu quero, onde ele pode pedir eu quero alguma coisa, colocando na tira de sentença. Na fase 5, a gente pode fazer perguntas para ele, então já não é mais iniciação, já é outra habilidade que responder perguntas. E aí, na fase 6, a gente pode ensinar vários e vários comentários, como você vê aqui, né? Sim. E... Soraya, só um minutinho, antes da gente entrar para a fase 5. Quando o Theo, meu filho, o Theo vai fazer 9 anos, né? Mas ele usou o PEX até os 4 anos e pouquinho, quase 5 anos, ele utilizou. Dos 2 anos até quase 5 anos. E aí, ele andava ou com a pastinha dele, né? Ele também tinha um chaveirinho, que eu acho que aí já não é o PEX, né? Que ele mostrava o que ele queria fazer, né? Para ir para a escola. E aí eu me recordo que algumas pessoas que desconheciam, né, a comunicação alternativa, elas faziam a seguinte consideração. Tatiana, mas o Theo fica falando por meio de figuras, ele não vai aprender a ler porque está muito cômodo para ele, né? Ele não vai querer falar porque está muito cômodo. Ele quer alguma coisa, ele vai lá, coloca a figura e entrega para vocês, vocês sabem o que é. Explica pra gente. Joia, eu só vou acabar de responder sua primeira pergunta, Tatiana, que foi a diferença, né, também. Sim. PEX, as fases, e nem toda figura é PEX, né? Então, vou falar sobre isso um pouquinho, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um programa visual. O programa visual é como se fosse a rotina, né? O que ele vai fazer ao longo do dia. Eu sempre tive isso aí. Então, isso... Confesso que eu nunca usei direito. Isso aqui é uma das habilidades de comunicação crítica que a gente ensina. Então, se, por exemplo, o PEX, eu estou falando que é a boca do meu estudante, então é uma forma expressiva que ele vai usar. Aqui é o que ele tem que fazer. Então, é uma comunicação que a gente chama que ele vai ser como o ouvinte dessa comunicação, tá? Então, aqui, ó, é um programa visual onde ele vai ter a comunicação que a gente fala que é receptiva, tá? Então, o que ele tem que fazer ao longo do dia? Igual o chaveirinho que você falou também, tem alguns que eles até andam, né? Professores que andam também com chaveiros onde tem esse tipo de figura aqui. Exato. O que o estudante tem que fazer, né? Então, de novo, isso aqui vai ajudar no quê? Na comunicação receptiva. Uma dica que eu sempre falo para não ter confusão é: se é receptiva, ela tem que ser maior, como vocês podem ver aqui, do que a expressiva do nosso estudante. Tá? Isso aqui vai deixar bem claro para ele a função de cada um. E a pergunta aí da fala, né? Essa que eu mais escuto, tá? E é um boato, onde que surgiu isso? Mas é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, tem sim um receio das pessoas de, se eu ensinar, né, comunicação aumentativa e alternativa, para que ele vai aprender a falar? E a gente fala, vai aprender a falar porque falar é mais fácil do que trocar figura. Então, se ele tiver essa habilidade, vai usar essa habilidade. Agora, vamos falar da pesquisa também. Se a gente olhar, não existe pesquisa nenhuma em nenhum lugar do mundo falando que comunicação aumentativa e alternativa inibe desenvolvimento de fala. Então, o que as pesquisas falam com a gente? Falam que promovem essa habilidade se o estudante tiver essa habilidade. Porque a gente sabe que alguns estudantes não vão ter, né? Eles podem ter um diagnóstico que a gente fala, por esse diagnóstico ele não vai falar. Mas alguns, o que acaba acontecendo com relação ao PEX?
as pesquisas indicaram que alguns deles, por aprenderem uma comunicação funcional, tirar aquela pressão deles de falarem, eles têm a habilidade da fala e essa habilidade acabou emergindo, né? Acabou surgindo. E tem, né, vários exemplos, e um dele aí é do Theo, não é? Exatamente. E ele falou. Né? Então ele não precisou ficar preso. Não, e ainda tem uma coisinha diferente ainda, um agravante. Você está me dizendo que para a criança é muito mais que usa o PEX, ela vai falar, porque falar é mais fácil do que trocar figura. No caso do Theo, ainda tinha um agravante, porque o Theo ele tem um problema genético na língua e ele não tem parte da língua. Uhum. Então, você lembra que eu te contei, a última vez que a gente se encontrou? Ele não tem um terço da língua, né? Então, ele já tem uma dificuldade. Esse esforço que a gente faz para falar, o meu filho faz um esforço muito maior do que a gente para o som poder sair. E mesmo assim, com toda essa dificuldade, né? A gente usou o PEX por muito tempo, mas chegou um momento que o menininho falou. Então, hoje, se ele quer água, né, aí ele vinha, né, trazia a figurinha. Até hoje a gente tem os quadros lá na cozinha, no banheiro, no quarto dele, mas a gente já não usa mais, né? Tá lá, mas a gente não tá usando mais, porque ele já vem e já fala, eu quero água. Assim, ele aprendeu a falar muita coisa, foi com o próprio PEX, até a forma do mando, né? Não, com certeza. E é legal você falar isso, porque se a gente for ver, né, o que que significa? Algumas pessoas também não sabem o significado de comunicação aumentativa e alternativa. Então, ele pode ser usado, sim, tanto para pessoas que falam. Nesse caso, pode ser que fale para alguns deles, a fala não é compreendida, né? Então, se não está familiarizado com aquele estudante ali, se não convive com ele, não entende o que ele fala, que acontece com alguns, né? Então, acontece, por exemplo, com síndrome de Down, alguns estudantes aí com apraxia da fala, dispraxia, outras síndromes, paralisias. E aí, o que acaba acontecendo? A gente pode, sim, usar essas figuras para dar suporte para essa fala. E o legal é que, dando suporte, diminui a ambiguidade, diminui a frustração deles não conseguirem comunicar. Exatamente. E é claro que para aqueles que não desenvolveram a fala, ou então aqueles que na minha época de faculdade era autismo clássico, né? Hoje a nomenclatura mudou tudo. Aqueles que falavam quando eram pequenininhos e perderam a habilidade da fala, né? Então, nesse caso, é uma comunicação alternativa, quando a fala não está presente ou então perdeu essa habilidade. Então, por isso que a gente fala que PECs, por exemplo, é uma comunicação aumentativa e alternativa. Soraya, com relação a essas crianças que vão estar utilizando o PEX, né? Qual que é o principal público hoje do PEX? São autistas, crianças com apraxia da fala, o que mais? É muito engraçado, porque é outro mito, né? Que no começo o PECs era só para quem tem autismo, tá? Era. Isso veio por quê? Porque foi realmente, ele foi criado nos Estados Unidos, em Delaware, para uma criança pequena com autismo. E aí, o que foi acontecendo? Eles começaram a usar com outras crianças ainda, com outras dificuldades, viram que essas crianças estavam beneficiando para aprender uma comunicação funcional e começaram a usar com pessoas mais velhas, né? Então, mais velhas? Sim, tá? Olha que legal. No mundo todo, hoje, a criança mais nova que está usando o PEX, pelo meu conhecimento, 14 meses de idade, e a mais velha, 85 anos de idade. Então, olha só. É enorme, né? Então, hoje em dia, qualquer pessoa tem dificuldade de comunicação, ou então não sabe, né? A gente tem aqueles estudantes também, que pode ser de qualquer idade, seu filho, seu aluno, que às vezes fala, né? Mas não comunica. Fala, não tem iniciação. Ou então fala, a fala está limitada. Tá? Então, ou então, às vezes, fala uma palavrinha de cada vez, né?
A gente pode ensinar também para aumentar esse vocabulário, podemos ensinar para a formação da frase. Então, é assim, uma lista vasta. Eu nem sei de cor, para te falar a verdade, de tanto tipo de síndrome que está sendo usado também para ensinar comunicação funcional, está sendo usado o PECs. Então, caiu por terra que PECs é para autista. PECs não é só para autista. PECs é para quem tem dificuldade com comunicação. Sim, perfeito, né? Você resumiu tudo aí, tá? Pode ser. Ótimo. Olha só, a Cleide está falando aqui, ó, de 2000 para cá, apesar de muitas dificuldades, tivemos vários avanços. Estamos tendo vários avanços, Cleide, graças a Deus. E olha só, Soraya, a gente acabou de falar quem que é o público-alvo do PECs. Agora conta pra gente quem é essa pessoa que pode aplicar o PECs e o que que ela precisa fazer para virar essa pessoa. Ah, ótimo, né? Qualquer um pode ensinar o PECs desde que tenha feito o curso, tá? Porque, como eu falei, é um protocolo, ele é manualizado, ele segue etapas, ele é baseado no método ABA, na análise de comportamento aplicada. Então, tem que saber aplicar, tá? A gente tem, primeiro, um curso de 2 dias, onde a pessoa, mães, pais, profissionais de várias áreas, frequentam o curso e eles aprendem todas as 6 etapas, 6 fases para poder ensinar. Então, os pais aprendem? Aprendem também, tem vários pais usando, mães usando. E eu acho isso, Tatiana, fantástico. Porque muitas vezes eles chegam e aí o profissional, por exemplo, fala também, né? Alguns colegas até falam, não vou ensinar PECs não, porque eu vou ensinar a falar. Então, não vou ensinar PECs não, porque eu vou ensinar de outro jeito. E aí os pais acabam, tentaram aí, não deu certo, deixa eu buscar. Então, eu acho bacana demais. E o nosso curso, desde o começo, desde que a gente abriu a empresa no Brasil, que foi 2012, a gente sempre seguiu o padrão dos Estados Unidos, que o treinamento é igual para pai e para qualquer profissional. A Cristiane está perguntando se esse curso é online. No momento está acontecendo online, tá? Devido à pandemia, sim. Mas tá tão bom, o feedback tá tão bom que mesmo acabando a pandemia, a gente decidiu que a gente vai continuar oferecendo, vai oferecer o presencial, mas vai continuar sempre oferecendo online também. Vai ser uma das opções. É muito prático, né, Soraya? E o legal é que as pessoas saem dali sabendo aplicar, né? Então, quem quiser aplicar tem que fazer o curso, porque senão vai ser usar a figura, não vai saber como avançar com o estudante, né? E muitas vezes eu falo assim, usa PECs? Aí me respondem, sim, então me mostra, como que você faz? Né? Vamos ver, tá fazendo do jeito certo? Porque sabe o que eu acho, Tatiana? Acho que não só para o PECs, né? Eu acho que para tudo que a gente vai ensinar. Se a gente não sabe ensinar, o estudante não vai aprender. E se ele não vai aprender, alguns colegas colocam a culpa no estudante, tá? E a gente sabe que todo mundo aprende, depende da forma como ele é ensinado, né? Exatamente. Se a nossa função, independente da nossa profissão, vai ser ensinar, se o aluno não aprendeu, a culpa não é do aluno, não. A culpa é nossa, do professor, é a gente que tem que reavaliar ali o que a gente está fazendo que não está funcionando. Né? Por que não está aprendendo? Todo ser humano aprende, né, Soraya? Tem uma frase que eu amo, né? Que é até do Dr. Andy Bond. Ele fala assim, olha, o aluno, ele está pronto para aprender. Ele não precisa estar sentado com a mão no colo, né? Seria mais fácil? Com certeza. Mas ele está pronto para aprender. Quem que tem que estar pronto para ensinar somos nós, professores. Então, nós temos que chegar com conhecimento para a gente poder ensinar e para a gente saber também se está funcionando. Só tem um jeito, que é coletar dados. É trabalhar em pequenas etapas. Exatamente. Coletar, está funcionando, faz mais daquilo. Não está funcionando, o que a gente vai fazer para mudar aqui? Né? Isso. Tem que mostrar essa nova habilidade. A gente fala que se a gente ensina um comportamento,
a gente consegue ver que o estudante aprendeu esse comportamento, né? Ótimo, Soraya. Olha só, a Carla tá falando aqui, ó. Eu quero. Tenho um filho com síndrome de Down de 5 anos com dificuldade de se comunicar. Então, uma criança com síndrome de Down é um público perfeito para o PEX. Pelo Sim, que você está falando para gente. sim. E sabe o que acontece também? São fases, né? Igual eu falei, são 6 fases. Se você me pergunta, são sempre as mesmas fases? Sim, vai começar, todo mundo começa da fase 1. Agora, o que é legal é que o tempo é individual de cada um. Então, a gente tem alguns casos que, por exemplo, na mesma tarde, se ele já fala, eu quero expandir, na mesma tarde eu já posso começar a fazer cada uma das fases, ele já está numa fase avançada de formação de frase, fase 4. Agora, E inclusive eu te atrapalhei na hora que você estava mostrando a fase 5. eu volto lá, não tem problema, não. Mas eu acho que eu cheguei a falar da fase 6 do comentário, que eu lembro que eu até abri o livrinho, mas eu volto, não tem problema. Tá, ok. Soraya, a Fernanda tá perguntando aqui se vai ter turma para novembro, turma online. Sim, tá? Para novembro, para dezembro também. A gente já está com o curso marcado até fevereiro. A Cristiane está perguntando também se o PEX ele serve para paciente adulto em leito hospitalar. Sim, é até interessante que eles fazem muito trabalho também, né? No Brasil não conheço tanto, tá? Mas no exterior eles fazem um trabalho sim, onde eles colocam comunicação aumentativa e alternativa, incluindo o PECs, em hospitais, né? Então, aquela incapacidade momentânea que a pessoa pode ficar devido a um problema que esteja passando ou não, eles oferecem sim. Tem até, durante a pandemia, foi criado especificamente um vocabulário para eles poderem sinalizar se estavam com dor, se estavam com febre, como que estavam sentindo. Foi bem bacana, né? Então... porque às vezes a pessoa ela não consegue falar, né, pela situação que ela tá ali, um acidente ou uma doença, alguma coisa, e ali com o PEX, né? Isso é muito legal. Com certeza. Nossa, sensacional. Todo hospital tinha que ter isso, gente. O TI para a pessoa com as figuras ali falando dor, muita dor, pouca dor, sentindo onde, qual parte do corpo. Olha só, Sora, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, né? E às vezes também pode ser que seja temporário e pode ser que, infelizmente, seja alguma coisa que vai ser mais permanente. Então, quanto mais cedo, melhor. Né? Entendi. A Bruna, ela tá falando aqui, olha, tem sido muito importante para o meu filho, fala tudo com o PEX. Que legal, Bruna, muito bacana. A psicóloga em ação aqui tá perguntando o preço, eu vou falar para ela entrar no seu inbox aí para vocês conversarem. A Márcia Fono, ela tá falando aqui, ó, boa noite. Com a miotrofia espinhal pode ser usado em uma criança com 1 ano? Né? De novo, se a gente vai ensinar essa... Para poder ensinar a comunicação, a gente só tem um pré-requisito, tá? Que é gostar de alguma coisa. Por que a gente fala isso? Porque se gostar de alguma coisa, o que ele vai ter? Ele vai querer aquele item. Então, é a única coisa que a gente precisa para começar, tá? Não existe pré-requisito nenhum de entender o que a figura representa, nada disso. Isso é lá na frente, como eu falei, é lá na fase 3, por exemplo. Tá? Então, identifiquem sim itens que sua filha ou seu filho gosta. Uma vez que a gente identificou isso, podemos fazer os cartões, né? Os cartões vão ser a figura que representa esses itens, porque a primeira habilidade que a gente vai ensinar é o pedido. E eu não sei se você sabe disso, Tatiana, né? Eu sei que o Té usou, mas você sabe por que a gente começa com o pedido? Porque Não. pede e ganha. Então, por exemplo, pede bola, ganha a bola. Se pede chocolate, ganha o chocolate. Se pede cavalinho, ganha o cavalinho. Com os melhores reforçadores possíveis, né? Exatamente. Eles ficam motivados a poder realizar, por exemplo, a troca da figura. Porque o que vai acontecer com essa troca? Eles vão ter acesso a itens que eles gostam. E como esse acesso vai ser rápido, né? A gente usa até a regra
Isso aí vale para tudo, tá, pessoal? Para o PECs, para qualquer habilidade que vocês estão ensinando. Se vocês reforçam a habilidade imediatamente, a pesquisa fala com a gente que é meio segundo, a gente tem maior chance do estudante repetir aquele comportamento. Então, tudo em cima do reforçador. Né? Exatamente. Então, por exemplo, se a Tatiana não sabe, eu estou ensinando para ela a colocar a mão na cabeça. Então, você vai me dar uma garrafa de vinho? Vamos ver depois, né? Mas se eu coloco a mão e ajudo ela a colocar a mão na cabeça, se no começo eu dou ajuda, ok. Se depois eu tiro essa ajuda e um dia ela vai e coloca ela sozinha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reforçar. E pelo que ela já falou aí, vai ter que ser a garrafa de vinho. Nesse calor, que delícia! Olha só, Soraya, a Bruna tá falando uma coisa super interessante aqui. Ela falou que, ó, na escola do meu filho, adaptaram para ele se comunicar. Soraya, veja bem, e se as escolas trabalhassem PECs da forma certinha? Como que ia ser isso, hein? Muito legal, tá? Eu já tive a experiência de ir em escolas na Inglaterra, onde eu morei muito tempo, em que as escolas, sim, aplicam tanto a abordagem educacional em pirâmide, que é o que o Dr. Andy Bond, o criador também do PECS, dessa abordagem, ensina, que é criar um ambiente de educação eficaz, onde todos os elementos eles são interligados, e aí ensinam a base dessa pirâmide é o que a gente ensina. Então, são 4 coisas que a gente ensina. Primeiro, atividade funcional. Então, o estudante ele sabe que ele vai fazer aquela atividade e é uma atividade que vai servir para a vida dele, né? O segundo a gente coloca reforçadores, ou seja, se a tarefa que a gente está dando para o estudante não em si só não é reforçador, a gente acrescenta um reforçador. E o terceiro é a comunicação. E aí a implementação de uma comunicação funcional. E depois que esses 3 estão no lugar, tudo funcionando, aí sabe aqueles comportamentos que a gente não gosta? O que acaba acontecendo? Muitas vezes colocando esses 3 elementos no lugar, esse comportamento aqui, alguns já melhoram por causa da função que ele tinha, e os que não melhoram são aí que a gente intervém. Então é legal porque, igual você está falando, as escolas usarem PECs, sim, mas quando a gente ensina PECs é um elemento de 9 elementos que a gente ensina para o nosso estudante. Isso é o que a gente chama de habilidade de comunicação crítica. O Natan, ele está perguntando aqui, ó, por exemplo, quando a criança não mostra a figura, provavelmente o Natan está falando que a criança ou se negou ou não, porque não tem. Ela não ganha o que ele quer. Não entendi. Quando a criança não mostra a figura, ela não ganha. O que ele quer? Não entendi. Você entendeu? Natan, reformula aqui pra gente, por favor. A Bruna tá falando aqui, ó. Adaptaram com a rotina, não com o PECs esse ano. Iam mostrar e montar a pasta com a fono, ela ia lá, explicava, mas com a pandemia não deu. A fono ela ia orientar, então, a escola. A Marcela está aqui, maravilhosas. Fiz o curso e indico, infelizmente. Escuto muito ainda. PECs atrasa a fala. Era exatamente isso que a gente estava falando, Marcela, desse mito, né? De atrasar a fala. E aí, Soraya, a Fernanda, ela pediu para a gente repetir as 6 fases. Mas antes da gente voltar lá nas 6 fases, eu queria saber de você se tem alguma habilidade que é mais importante, né, da criança ter, ou qual que é o pré-requisito para essa criança para ela começar a usar o PECs? Joia, né? Para começar a usar o PECs, como eu falei, basta ter algum item que gosta. E a gente começa daí. Não tem pré-requisito. Respirou. Oi? Basta respirar. Já Sim. Pode. Tá? É uma frase super usada na comunicação aumentativa e alternativa. Respirou, já pode ensinar comunicação. Tá? E se a gente for pensar também nesse respirar, se a gente for pensar em desenvolvimento típico,
Olha só que legal. Muitas pessoas pensam, né? Ah, tem que ensinar a falar. Antes de você ensinar a falar, você tem que ensinar a comunicar. Porque se a gente vai lá no bebê de 9 meses, o que que esse bebezinho de 9 meses faz quando a bola, por exemplo, cai fora do berço? Ele gesticula, Chora, ele chora. E aí, o que que a chora. mãe faz? Alguém vai lá, pega a bola e devolve para ele. Exatamente. Então, se a gente pensar aí, esse chorar, esse gesticular, ou às vezes olhar para a mãe, olhar para a bola, tudo isso é comunicação. E muitas vezes, se a gente for olhar desenvolvimento, comunicação acontece antes da fala. Então, se chega algum estudante que não comunica, a primeira coisa que eu vou ensinar para ele é essa comunicação funcional. Se a fala vier depois, ótimo. Se não vier, ele está comunicando as necessidades e os desejos dele de maneira efetiva. Né? Certo. Então, é a primeira habilidade, com certeza, que a gente ensina. Agora, tem Ok. mais 8. Né? Ah. Vou falar só listar aqui para vocês. Ah, tá. Não, deixa eu só fazer a pergunta do Natan antes que a pergunta dele some. Ele reformulou a pergunta dele. Ah, Ele ok. colocou aqui assim, ó. A criança mostra a figura de água, que quer água. Daí ela não consegue a água. Mas você sabe que a criança quer a água. Se a criança não mostra a figura da água, ela ganha a água mesmo assim? Ok. Então, se está usando o PEX, vai ser a troca da figura, tá? Sempre quando a gente ensina o PEX, a gente é bem consistente no sistema. Porque quanto mais consistente você for, maior a chance dele aprender esse sistema e usar de maneira da maneira correta, né? Não ficar confuso, saber exatamente o que é esperado dele. Então, se é a água, por exemplo, ele vai ter que pegar essa figura e vai ter que colocar na mão do parceiro de comunicação. É só assim que a gente vai identificar que a comunicação aconteceu. Colocou na mão? Sim, a gente vai falar lá o que está escrito na figura, que no caso da água vai ser água, e vai entregar a água para ele. Mas não é porque ele usa PEX que a única maneira dele ter acesso a itens vai ser só quando ele pedir. A gente sempre, vamos falar da gente, a gente tem acesso a itens de 4 maneiras, tá? Uma delas é, alguém vai dar pra gente, de graça. A outra é a gente vai lá e a gente mesmo pega. A outra não está disponível, a gente vai lá e a gente pede. E a outra a gente tem que trabalhar para poder ganhar, né? Então, esse trabalhar para poder ganhar aí pode ser qualquer tarefa que a gente faz, igual a Tatiana brincou aqui comigo, né? Eu faço, mas você me dá o vinho, tá? Pode ser. Então, não é porque ele não pediu, a Soraya vai deixar agora ele morrer de sede, nada disso, tá? Eu posso até dar de graça para ele, mas para eu falar que ele usou o PEX, que ele comunicou, ele vai ter que trocar essa figura. Ele vai ter que achar outra pessoa, essa outra pessoa, que a gente chama de parceiro de comunicação, vai aceitar essa figura e vai dar para ele a água, que é o que a gente fala que vai reforçar esse comportamento. E a gente está falando aqui muito de fala, de comunicação, e é importante deixar claro para o pessoal, né, Soraya, que é diferente, né? Fala de comunicação. Com certeza, né? Então, alguns, eles falam, mas não comunicam. Mas como assim? Existe isso? Existe, tá? Por exemplo, se eu falar aqui em outra língua, se eu falar alemão, se vocês não souberem alemão, eu estou falando e não estou comunicando, tá? Ao mesmo tempo, a gente vê também algumas crianças, às vezes, falando para a parede ou falando para o armário. Pessoal, isso aí não é comunicação, não, tá? Porque para ser comunicação, tem que falar com quem? Com outra pessoa, ok? Tem que ser um diálogo. A pessoa que vai responder, né? Então, se fala com a parede, eu não respondo. Oi? Eu vou direcionar esse comportamento para poder Vem cá falar para Soraya. falar paz. Quem sabe faz ao vivo. Então, sim, né?
E eu falo também que quando eu formei, isso eu estou falando há mais de 20 anos atrás, como fonoaudióloga, eu falava assim, não, eu quero que fale, eu quero que fale, né? Continuo falando, eu quero que fale sim, mas se você me perguntar hoje, eu falo que a comunicação é muito mais importante do que a fala, né? A gente conseguir Entendi. é uma habilidade que, para mim, todos devem ter, né? Eu Olha acho só, feito ter a comunicação. a Liliane, ela tá falando aqui da questão da ecolalia. O PEX é bom para ecolalia? Para crianças que têm ecolalia? Sim, né? De novo, o que é essa ecolalia? Muitos deles, eles são tão espertos que eles até usam essa ecolalia num outro ambiente, né? Eu vou contar um caso de um estudante meu que ele, por exemplo, ele pedia para a mãe todo dia pão. Ele falava pão, pão, a mãe chegava e entregava o pão para ele. Tinha dia que ele comia o pão, tinha dia que ele não comia o pão, Eu conheço uma pessoa que faz isso. né? Então, ele está usando a fala? Está, mas ele não está usando ela de uma maneira funcional. E aí, olha que legal, depois que ele aprendeu o PEX, ele só pedia pão quando ele queria comer pão, né? Porque ele aprendeu Entendi. vocabulário aí. É, Então, O Theo faz isso. Ele, quando ele tá chateado, ele usa duas frases. Uma é: eu quero bolo. Ele não quer comer bolo, mas ele tá chateado, ele começa: eu quero bolo. Ou então, pira a cabeça. Ele diz. Ele tá chateado, ele diz o seguinte, gente. Não tô mentindo, gente. Ele fala assim: eu quero dentista. né? Ou seja, são frases que tem dois tipos de ecolalia. Tem a ecolalia que acaba de acontecer, né? Então, por exemplo, eu falo, qual é o seu nome? Ele repete, qual é o seu nome? Né? Então, ele não responde a pergunta, ele apenas repete o que eu estou falando. Essa é o que a gente chama de ecolalia imediata. E tem essa ecolalia aí do Theo, pelo que você está falando, que a gente fala que é uma ecolalia tardia. Ou seja, o que ele adquiriu, em algum momento, você consegue até às vezes identificar quando foi, mas ele usa em outros contextos, Pois né? é. E às vezes eles usam num contexto que é relevante. Então, por exemplo, se tá lá na mesa de lanche, ele fala, eu quero bolo, o que as pessoas vão fazer? Vão entregar bolo para ele, né? Exatamente. Em um contexto que não é relevante, a gente tem que ensinar, sim, o vocabulário, qual frase deve ser usada ali para ele poder usar. Pois é. Olha só. A Bruna tá falando aqui, ó. O meu não fala nada, ele é não verbal, ele fala com o PEX, com as figuras, através da fono, Marcela, que me ajudou muito porque eu não sei, eu como mãe, eu não sei olhar o que ele quer, mas os outros em volta também não. Acho que é isso. Ó, o Álvaro tá aqui, já vi essa ecolalia também. Já viu, Álvaro? Álvaro, você tinha ecolalia quando você era criança, Álvaro? A Laurinha. E aí, Laurinha, como é que você tá? Vamos ver se tem mais. Ó, tem aqui, olha. A Márcia está perguntando aqui, com relação à AMI tipo 3, né? Na AMI tipo 3, você tem experiência de conseguir uma linguagem através dos olhos com PECs? Ah, interessante a pergunta. O que acontece? O PECS é Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, né? Tem todo um protocolo a ser seguido. Mas o que muitas vezes pode acontecer? Então, está acontecendo agora, tanto com estudantes que não têm visão, eles já estão fazendo vários estudos, já estão fazendo várias adaptações, onde as figuras, para quem tem pouca visão, estão sendo adaptadas para eles poderem aprender, né, depois o que essas figuras representam. Então, é seguir o protocolo do PECS para poder ensinar com baixa visão. E aí a mesma coisa, eu falo que você está seguindo o protocolo, você está fazendo adaptações que são necessárias com relação à visão. E aí vai ser de acordo com a visão. Ele está olhando, é isso que você vai Ou considerar? piscando, né? Não, sim, né? E se você considerar que é isso que é a iniciação, que isso que é a escolha, você terá que fazer, né, seguindo o protocolo, mas eu já falo que muitas vezes pode ser que o PECS não seja mais apropriado nesse caso. A gente tem outros aparelhos de alta tecnologia
que pode sim, a gente pode usar os princípios que são usados, mas usar na alta tecnologia. Então, na alta tecnologia, por exemplo, tem alta tecnologia aí que o aparelho é o preço de um carro, né? Mas ele vai olhar para essa alta tecnologia e essa alta tecnologia a gente vai ensinar com os princípios. Então, no começo também, por exemplo, apenas uma figura, mas assim que ele olhar, pode ser que a sutileza do olhar eu não consiga perceber, mas o computador consegue fazer essa leitura, né? Então, em muitos casos, é indicado alta tecnologia para poder começar com esses estudantes. A Raquel está perguntando aqui se o uso do PEX é para qualquer faixa de etária. Raquel, a gente estava comentando aqui que desde os 14 meses, né, que você já tem já, pessoal que já usa, até 85 anos de idade. Então, para qualquer idade. Ô, Soraya, o tempo aqui passa muito rápido, né? Não sei se é porque a gente gosta muito de conversar. Então, a gente já está caminhando para o final. E caminhando para o final, vamos falar das 6 fases do PEX. Combinado. Então, na fase 1, né, o meu estudante ele vai aprender como comunicar. Ele não precisa ter nem a pasta, vão ser apenas as figuras. E as figuras a gente vai fazendo de acordo com o interesse dele, né? Então, deixa eu só pegar uma aqui. Tá? Por exemplo, se ele gosta da banana, eu vou fazer a figura que representa o item. Não sei se está dando para ver aí, né? Ou seja, está escrito lá em cima, a gente coloca velcro, já plastifica. Fase 2, a gente começa a colocar... ele tem sempre que passar pelo critério de aprovação, né? Então, são mais figuras, mais pessoas, mais lugares. Tem que estar fazendo de forma independente. Passou para a fase seguinte, é quando cada um tem a própria pasta, tá? E aí, de novo, ele não vai precisar discriminar nessa fase e ele vai aprender distância e persistência. Ou seja, vamos criar obstáculos para ele. O parceiro já não está tão perto dele, a pasta já não está tão perto. Ele aprende que para comunicar ele precisa da figura e precisa da outra pessoa, mesmo quando tem obstáculos. Leva a pasta para todos os lugares. Tem até fotos lindas lá no Instagram que as mães estão me mandando com isso, né? Fase 3 é quando a gente vai começar a ensinar o que as figuras representam. Então, a gente começa com 2 figuras. Uma que gosta, uma que não gosta. Por quê? Porque a gente consegue ensinar dessa maneira mais fácil para o nosso estudante. Ótimo. Consegue discriminar uma que gosta, uma que não gosta? Aí a gente começa com 2 figuras que gostam. Mas agora, né? Como é que a gente vai ensinar isso? Tá? Olha que legal. Se a gente coloca 2 que gostam, então eu vou colocar aqui, por exemplo, ele gosta de brincar com a água e gosta lá da banana que eu coloquei, né? Aquele pegar, eu vou falar com ele, vai em frente, ou então pega. Então, a gente vai verificar se corresponde. Tá verificando, tá acertando, tá demonstrando que ele sabe usar isso. E aí, a gente ensina a fase 4. Na fase 4, a gente ensina a formação da frase, onde ele vai aprender a formar a frase, eu quero alguma coisa. De novo, até aí, função do pedido, e é o estudante que inicia. Ok? A partir da fase 4, a gente pode ensinar atributo. Então, agora fica assim, por exemplo, eu quero caneta vermelha, onde ele pode pedir item específico, né? Ou então eu quero carro grande, tá? O que ele tiver interesse. Ao mesmo tempo, a gente pode começar a ensinar outra habilidade, que é ele responder perguntas, que é a fase 5. Então, a gente pode perguntar o que você quer, o que você deseja. De novo, ele está pedindo, ele está ganhando. Recebendo. Então, é mais fácil, tá? Aí, a gente chega na fase 6, que é a fase do comentário. Então, ele pode começar a comentar, por exemplo, o que ele vê, o que ele escuta, o que ele tem. Aí, a gente começa a expandir aí nesses comentários. O que eu sinto, igual você falou aí da dor no hospital, né? Porque a linguagem, a partir daí, ela é ilimitada. Então, a gente pode ensinar, assim, tanto o comentário,
quanto o pedido. Porque outra coisa que as pessoas às vezes criticam o PEC, Tatiana, falam assim, ah, não, ele só ensina fazer pedido, né? Não, tá? Ele ensina as duas funções da comunicação. Inclusive é falar o que ele está sentindo, né? Não só assim de físico, mas também emocional. Sim, é uma habilidade mais avançada, ele vai ter que ter passado por todas essas etapas para a gente poder chegar lá. E quando a gente ensina emoção, é mais fácil a gente ensinar a emoção que está acontecendo por fora, então que a gente está vendo. Ele está feliz, ele está triste, porque a gente consegue ver para poder ensinar do que aquelas que estão aqui dentro mesmo, né? De dor é muito mais difícil, porque a gente não consegue ver para a gente poder ensinar, tá? A não ser que ele Entendi. alguma dor e que o médico fale e como a gente às vezes falar o que ele está sentindo, ok? Então, passo fora primeiro para depois ensinar as que estão dentro. Estão perguntando aqui quando é que tira o PEX, Soraya? Alguns estudantes, como eu falei, a gente vai fazer transição, vai chegar um momento que a gente vai falar, opa, a fala está desenvolvendo, a comunicação com o PEX e a fala está nivelado, ele consegue, ele tem um vocabulário, ele está conseguindo usar os mesmos tipos de frase, ele está iniciando de uma maneira, ou seja, está mantendo todas as habilidades de comunicação, vai para a fala. Outros estudantes, eu vou falar assim, opa, espera aí, a fala está desenvolvendo, mas ainda não chegou lá, então ele vai continuar, porque a gente não pode tirar a habilidade de ninguém. Então, Exato. e ele está falando algumas palavrinhas, tem até um consultor que eu amo a frase dele. Ele fala assim, ó, não seja seduzido pela voz. Porque começa a falar, o pessoal fica desesperado e já quer tirar a pasta. Não, o pessoal tem que esperar ele evoluir até as habilidades se nivelarem, porque senão ele ainda precisa desse suporte da pasta. E tem uns que a pasta fica tão grande, tão pesada, isso aqui vira assim, né? E que Tem aí que começar a descartar aquelas que já não tem necessidade, né? não, vamos manter esse vocabulário, vamos manter Mantém? a idade. Então, a gente pode ir também para uma alta tecnologia. Ah, foi uma pergunta que acabaram de fazer. Como associar o PEX com a alta tecnologia? Sim, pode ser que ele precise. Essa pasta já não é mais suficiente para ele, não. Ele precisa de mais? Vamos sim ensinar mais. Vamos para alta tecnologia, onde ela vai prover todas essas habilidades que ele tem. E o que seria essa alta tecnologia? Pode ser qualquer. A gente brinca que alta tecnologia é qualquer aparelho que ou você liga na tomada ou coloca bateria, tá? Tem vários nomes. Inclusive, se você me perguntar, tem do PEX? Eu te falo que tem. A do PEX vai funcionar para todos? Igual a colega lá falou do olhar? Não. Então, a gente tem, né? Tem da Dynavox, da Vitec, Tobii, que são igual as marcas de carro aí, tá? Tem, ou seja, tem várias no mercado. E aí a gente tem que olhar qual que é mais relevante para aquele seu filho ou estudante que você está trabalhando, ou aluno, para ver qual que é mais adequada para o nível de habilidade que ele está demonstrando. Com certeza. Maravilha, Soraya. Que bacana, hoje a internet colaborou com a gente, nós pudemos encerrar, começo, meio e fim. E olha só, encerra pra gente comentando como que funcionam os cursos. Ah, joia, pessoal. Hoje, como eu falei, eu acabei de dar né, de habilidade de comunicação crítica, ou seja, ensinando as 9 habilidades para o seu filho ou para sua filha, que eu não tive a chance de falar delas, Tatiana, mas eu prometi, então só vou falar quais são. Pode falar, pode falar. Expressivamente, ou seja, para ele comunicar com a gente, tá? Ele vai aprender a pedir o item que ele gosta, ele vai aprender a pedir ajuda, ele vai aprender a pedir intervalo, vai aprender a aceitar e rejeitar. E se a gente for pensar nisso, pessoal, essas habilidades a gente tem que ensinar para qualquer pessoa. Independente se é usuário do PEC, se é falante, se é usuário de língua de sinais. São habilidades que vão, igual a gente falou lá no tópico, né? Aumentar a independência dele, né? E receptivamente, quando é receptivo, a gente, adulto, professor, a gente está falando com eles. Tá? Então, para eles, é como se eles fossem o ouvinte. Então, nesse caso, eles têm que aprender
a esperar, eles têm que aprender a não, quando não está disponível, não vai ter. Eles têm que aprender a seguir instruções, né? Instruções funcionais do dia a dia deles. Eles precisam saber mudar de atividade. Alguns têm dificuldade de terminar uma atividade e passar para outra, né? E eles têm que aprender também a seguir um programa visual. Então, todas essas habilidades são super importantes. Além desse curso, a gente tem o curso do PECS, onde aprende as 6 fases do PECS, como eu falei. Aprendeu as 6 fases, aplicou, quer estudar mais, quer aprofundar. Tem mais 2 dias, que é o avançado, que é o que a gente chama de nível 2. E já estamos com plano para trazer para o Brasil, traduzido o livro Linguagem Educacional em Pirâmide, aba funcional, que, se Deus quiser, também vão ser 2 dias de treinamento, marcando para o ano que vem. Que bacana! Então, Soraya Vieira, muito obrigada pela participação hoje. Daqui a pouquinho eu tenho outra moça de Belzonte aqui para estar conversando com ela, Michele Malab, autista, escritora, vai estar aqui conversando com a gente daqui a 5 minutinhos. Soraya, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer ter você aqui e eu espero que você volte mais vezes. Ó, Tatiana, muitíssimo obrigada pela oportunidade. Eu adorei, adoro estar com você. Te admiro tanto, né? Eu acho que você está na luta e está na divulgação e está melhorando a qualidade de vida de muitas famílias. Eu acho que não é só do estudante ou do filho. Eu acho que quando a gente ajuda toda uma família, né? Então, queria te parabenizar aí por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Muito obrigada e, se Deus quiser, até breve, né? Soraya, beijo para você, obrigada, boa noite. E até muito breve, viu? Se Deus quiser. Logo, logo a gente está dando palestra nos eventos novamente. Até o presencial tá fazendo falta. Beijo, obrigada. Olha aí, gente, que bacana. E agora eu vou dar um intervalinho de 5 minutinhos só para encher o copinho de água e volto para a gente conversar com a Michele Malab, autista, mãe de autista, escritora, e ela vai estar aqui conversando um pouquinho com a gente, tá? Sobre vários assuntos. Anotem as suas perguntinhas, tá bom? Beijo, gente! Até daqui a pouco. Tchau, tchau!